A escuridão, densa e palpável como a lama de um igapó, havia engolido a vastidão da Amazônia. No coração do Rio de Janeiro, a milhares de quilômetros de distância, o centro de operações da 1ª Divisão de Exército, conhecido como bunker do Palácio Duque de Caxias, era o único cérebro colossal que pulsava desperto naquela noite. Dezenas de telas de alta definição derramavam um fluxo incessante de movimentos inimigos simulados e manobras de resposta aliadas. As vozes secas e tensas dos oficiais de operações ecoavam no ambiente climatizado. Atenção, tentativa de incursão de blindados inimigos em Uiramutã. 12º Grupo de Artilharia de Campanha, solicito apoio de fogo imediato. 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, reposicionar para a linha de defesa leste. Movimentação rápida. No epicentro daquele caos controlado, em frente a um gigantesco mapa tático digital, uma mulher permanecia imóvel. Estava na casa dos 50 anos. A farda de combate, um verde-oliva impecável, fora cortada com precisão cirúrgica para seu corpo. Sobre seus ombros, as 3 estrelas prateadas de general de divisão do Exército Brasileiro brilhavam com uma autoridade fria e inquestionável. Ela era General Helena Medeiros, comandante da 1ª Divisão de Exército, a ponta de lança das Forças Terrestres do Brasil. Seu apelido era Dama de Ferro. A primeira mulher a ascender ao generalato em uma arma de combate na história da Academia Militar das Agulhas Negras, era considerada a estrategista mais afiada de todas as forças. Seu marido, um colega oficial, havia morrido em combate há mais de uma década, durante uma missão de paz da ONU no Haiti. Desde então a farda se tornará sua armadura, e ela criará sozinha seu único filho, escalando a hierarquia militar até chegar àquela posição. Não é o ponto de ruptura. A voz de Helena, grave e gélida, cortou o ruído do bunker. É uma finta. A força principal não está em Uiramutã, mas sim a oeste na Serra do Imeri. 12º Grupo, corrijam as coordenadas de tiro. 5ª Brigada, mantenham posição e preparem-se para o contra-ataque. Uma única ordem sua e todo o plano de batalha se reconfigurou com a precisão de um relógio suíço. Nenhum dos seus subordinados ousava duvidar de sua intuição ou de seu julgamento. Momentos depois, o cenário do exercício de simulação desenrolou-se exatamente como ela previra. A força inimiga principal foi completamente aniquilada na Serra do Imeri. Às 3 da manhã, o fim do exercício foi declarado. Bom trabalho a todos. Exercício encerrado a partir deste horário. Comandantes de unidade, relatório de avaliação pós-ação na minha mesa até às 9 da manhã. Dispensados. Sem qualquer sinal de cansaço, Helena deixou o bunker e dirigiu-se ao seu gabinete. Ao remover o pesado capacete de Kevlar, seu cabelo, preso num coque disciplinado, revelou-se. Ela caminhou até sua mesa e seu olhar pousou sobre um pequeno porta-retrato. Nele, o rosto jovem e sorridente de seu filho, Lucas Almeida. Há pouco tempo, ele havia concluído o período básico no centro de treinamento e fora designado para uma brigada de infantaria de selva, bem no coração da Amazônia. Um mundo distante do comando da mãe. Antes de se alistar, Lucas dissera com firmeza: "Mãe, não quero usar sua influência para conseguir um lugar confortável. Quero servir como todo mundo. Vou e volto como um soldado comum." Helena sentirá um orgulho imenso daquelas palavras, mas também uma pontada de angústia no peito. Respeitando o desejo do filho, ela apenas observou enquanto ele era enviado para uma unidade operacional na fronteira, sem qualquer conexão com seu comando ou sua rede de contatos. Foi então que aconteceu. Seu telefone celular criptografado, guardado em seu gabinete e usado estritamente para assuntos pessoais, vibrou brevemente. O identificador de chamadas mostrava meu filho. Naquele horário. Lucas, que jamais havia quebrado as regras de comunicação, nem no treinamento nem na unidade, ligando no meio da noite. O coração de Helena gelou, uma sensação que ela não experimentava nem sob o mais intenso fogo simulado. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. Lucas, do outro lado da linha, por um longo instante, apenas o silêncio, quebrado por uma respiração ofegante, áspera, como se alguém tentasse desesperadamente conter um soluço.
Mãe, a voz do filho era um espectro do tom vibrante que ela conhecia. Era um grito suspenso na beira do abismo, frágil, prestes a se despedaçar. Mãe, a vida no quartel. Está muito difícil. O que aconteceu, meu filho? Fale com calma. Alguém está te machucando? A dama de ferro desaparecera. Ali existia apenas uma mãe cujo coração se partia ao ouvir o lamento do filho. Eu só tenho muito medo de tudo. Eu não contei para ninguém quem a senhora é. Mas eu não aguento mais. Eu não consigo mais suportar. Mãe, me tira daqui. Me salva, por favor. Me salva. Aquela última súplica aniquilou a compostura de Helena. Onde você está? De onde está ligando? Banheiro. Do alojamento. Escondido. A chamada foi cortada. A bateria acabará ou pior, ele fora descoberto. Helena ficou paralisada, segurando o telefone mudo, o corpo inteiro tremendo. A última voz de seu filho não era de um simples trote ou de maus tratos. Era o som de uma alma sendo esmagada. Imediatamente ela descou outro número. Sua única irmã, também oficial do Exército, general de brigada e comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. Helena? O que foi? Aconteceu alguma coisa nesse horário? A voz sonolenta de sua irmã, Isabel Medeiros, soou do outro lado. Isabel, sou eu. A voz de Helena estava 100 vezes mais fria e carregada de uma fúria contida do que durante o exercício militar. Cancele todos os seus compromissos de amanhã. Roupas civis. Esteja na minha casa às 7 da manhã com seu carro. Nós vamos buscar o Lucas. No dia seguinte, às 11 da manhã, um sedã preto, elegante mas discreto, parou em frente ao portão de armas da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Do banco do motorista e do passageiro, 2 mulheres desembarcaram. A motorista era Helena. Sem maquiagem, vestia um conjunto de alfaiataria preto, caro mas sóbrio. Seus olhos estavam vermelhos e injetados por uma noite insone, mas sua postura imponente permanecia intacta. Do outro lado, desceu sua irmã, Isabel. Com traços mais aguçados que os da irmã, ela usava um vestido elegante. Para qualquer um, eram 2 mulheres da alta sociedade, carismáticas e donas de si. Mas naquele momento seus rostos exibiam uma única emoção, a preocupação desesperada por um filho, por um sobrinho. Bom dia, com licença, disse Helena, aproximando-se do soldado na guarita. Gostaríamos de solicitar uma visita ao soldado Lucas Almeida. Da sombra do posto de guarda, 2 militares se aproximaram com um andar arrogante. Um deles, um homem na casa dos 30 anos, ostentava a divisa de 3º sargento no braço. O outro era um cabo com um sorriso debochado no rosto. O sargento de dia, Fábio Vargas, mediu as 2 mulheres da cabeça aos pés, que vestiam roupas de grife. Em seu olhar, um desprezo explícito misturado a uma curiosidade vulgar. Visita? Agora não é horário de visita. O que as madames querem aqui num dia de semana a essa hora? Seu tom não era o militar padrão, mas sim um deboche, quase uma provocação. Ao seu lado, o cabo Jonas Lima riu, cúmplice. Ô sargento, o senhor não sabe? Hoje em dia essas dondocas invadem até o quartel. Preocupada se o filhinho sabe se limpar sozinho. Calhe a boca, seu imbecil, rosnou Isabel, a irmã de temperamento explosivo, pronta para avançar. Helena, a irmã mais velha, segurou seu braço com firmeza. Helena respirou fundo, contendo a fúria que fervia em seu peito. Militar de serviço. Sua atitude é extremamente desrespeitosa. Identifique-se com seu nome e unidade e nos atenda com a devida formalidade. Desrespeitosa? Ha! O sargento Vargas gargalhou como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Ele nutria um ódio particular por mulheres militares, vivia dizendo que a disciplina do exército havia se deteriorado desde que as mulheres invadiram. Escuta aqui, tia. Onde você pensa que tá pra vir querer dar ordem? Nunca viu um quartel de perto, não? Civis como vocês, especialmente mulheres, não podem entrar aqui quando bem entendem.
Agora deem-o fora daqui. Vazem. O Cabo Lima ajeitou o capacete e se aproximou de forma ameaçadora. Aí, madames, é melhor irem embora na boa. A gente tá ocupado. Não venham fazer escândalo na porta do batalhão por causa de um filhinho de mamãe qualquer. Sumam antes que a gente resolva dar um belo risco nessa lata velha de luxo de vocês. As palavras insultuosas choviam sobre elas. Os olhos de Helena tornaram-se duas lascas de gelo. Ela dedicara sua vida inteira ao exército. E não podia tolerar que um soldado daquela nação insultasse civis daquela forma, especialmente mulheres. Para além do problema de seu filho, aquilo era uma quebra inaceitável da disciplina militar. Este é o último aviso, disse Helena, pegando sua carteira. O militar de serviço deve contatar imediatamente seu superior e verificar nossa identidade. Caso contrário, toda e qualquer consequência será de sua inteira responsabilidade. Responsabilidade? Ah, essa é boa. O sargento Vargas parecia ter perdido toda a paciência. Ele gesticulou com a mão como se fosse empurrá-las. Vazem daqui, suas velhas, antes que eu perca a cabeça aí. Não encoste um dedo nela. A voz de Helena continha a mesma aura mortal que congelava o bunker de operações. O que foi? A madame ficou bravinha? No exato momento em que o sargento tentou empurrar bruscamente o ombro de Helena, as duas irmãs, em um movimento sincronizado, sacaram suas carteiras e abriram suas identidades diante dos olhos dele. Que porra é essa? O sargento Vargas ficou sem palavras ao ver os dois documentos à sua frente. Não eram carteiras de motorista ou RGS. Eram carteiras de identidade militar do Exército Brasileiro, de um verde profundo, com o brasão da República estampado em dourado. O Cabo Lima estava prestes a zombar. Onde vocês falsificaram isso? Mas calou-se ao ver que as fotos nos documentos correspondiam perfeitamente às duas mulheres à sua frente. Leia, disse Isabel, sua voz fria como uma lâmina. O sargento Vargas, com os olhos trêmulos, leu a primeira identidade. Nome, Helena Medeiros. Posto, general de divisão. Cargo, comandante da 1ª Divisão de Exército. Seu cérebro parou de funcionar. General de divisão. 3 estrelas. A comandante da divisão de exército da qual sua própria brigada era subordinada. A autoridade máxima sobre todas as unidades do Comando Militar do Leste. A dama de ferro em pessoa, a quem ele acabará de chamar de tia e madame, estava ali, na sua frente. Seu olhar, paralisado de terror, moveu-se para a identidade ao lado. Nome, Isabel Medeiros. Posto, general de brigada. Cargo, comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. General de brigada. 2 estrelas. Embora de outra jurisdição, era uma oficial general, alguém com quem ele jamais sonharia trocar uma palavra em toda a sua vida. A boca do sargento Vargas abria e fechava, mas nenhum som saía. Seu corpo inteiro começou a tremer como uma vara verde. O Cabo Lima já estava pálido como um fantasma congelado no lugar. Madame Dondoca, vazem daqui. Cada palavra que proferiram se transformou em uma faca apontada para suas próprias gargantas. Sargento, chamou Helena. Minha identidade está confirmada agora? GGE. General. Vargas parecia prestes a cair de joelhos. Eu juro que não sabia. Eu não sabia. Não sabia. Isabel deu um passo à frente, seus olhos fuzilando-o. Então, se não sabe, pode insultar uma civil, uma mulher, chamando-a de vadia? Se não sabe, pode mandar alguém vazar, aos gritos. Você acha que o Estado te deu essa farda para você cometer esse tipo de abuso? Perdão, minha general. Pelo amor de Deus, perdão. Vargas e Lima caíram de joelhos, começando a bater a cabeça no chão poeirento. Chega de barulho, disse Helena, ignorando-os e pegando seu celular. Ela não descou o número do comandante da brigada, mas de alguém acima. Ela estava ligando para o dono daquele pedaço de chão. Aqui é a comandante da 1ª Divisão de Exército, sua voz era desprovida de qualquer emoção, fria como zero absoluto. General de Brigada Ricardo Monteiro, comandante da 2ª Brigada? É você?
Do outro lado da linha, a voz de um homem, claramente pego de surpresa e em pânico, respondeu. Sim. Sim, minha general. General Monteiro falando. Às suas ordens. A que devo a honra? Quer saber a que deve a honra? Disse Helena friamente. Ótimo. Venha imediatamente para o portão de armas da sua brigada. Traga o seu chefe da polícia do exército. Dou 5 minutos. Se atrasar um segundo que seja, saiba que vou virar esta sua brigada de cabeça para baixo. Helena desligou. Ela olhou para os 2 soldados ajoelhados. Levantem-se. A punição de vocês ainda nem começou. General de Brigada Ricardo Monteiro, comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva. Naquela manhã, ele presidia a reunião semanal com seu Estado-Maior. De repente, a linha direta do comando da divisão tocou. Do outro lado, a voz da Dama de Ferro, General Helena Medeiros. Venha para o portão em 5 minutos. Monteiro levantou-se de um salto. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. A comandante da divisão, sua superior direta, convocando-o ao portão de sua própria unidade sem qualquer aviso prévio. Em tempos de paz, isso era algo inimaginável, um procedimento reservado para situações de emergência de nível de combate. Chamem o chefe da PE. Preparem a viatura do comando, agora, Monteiro gritou, correndo para fora de seu gabinete. Sua mente estava em branco. Acidente em treinamento? Infiltração inimiga? Ele se jogou no banco de trás de seu veículo oficial e, junto com a viatura da PE, acelerou loucamente em direção ao portão principal. Os 5 minutos da sede da brigada até o portão pareceram 5 anos. CRRRR. Com o cheiro de pneu queimado, o carro preto do comando, com suas 2 estrelas na placa, freou bruscamente em frente ao posto de guarda. Antes mesmo que o veículo parasse completamente, Monteiro abriu a porta com força. E então ele viu. Paradas em frente à sua guarita, com expressões gélidas, estavam 2 mulheres. Uma era sua chefe direta, a general Helena Medeiros. A outra era sua colega de turma da AMAN e atual comandante da 5ª Brigada, a general Isabel Medeiros. As 2 generais em trajes civis em sua unidade. E à frente delas, seus subordinados, o sargento Vargas e o cabo Lima, paralisados com expressões de puro pavor. Naquele instante, Monteiro compreendeu tudo. Não era uma situação militar. Era algo muito pior, um problema de disciplina. Continência. Monteiro prestou a maior e mais enérgica continência de toda a sua carreira militar para Helena. Minha general. A que devo a honra de sua visita a este rincão? General Monteiro. Helena mal retribuiu a continência. É assim que você treina sua tropa? Hein? Um sargento da sua unidade chama civis mulheres de vadias dondocas e tenta agredi-las. Essa é a disciplina da sua brigada? Todo o sangue sumiu do rosto de Monteiro. Ele não podia acreditar no que acabará de ouvir. Seu subordinado chamou a general Helena Medeiros e a general Isabel Medeiros de madames. Seu olhar se voltou para o sargento Vargas, e em seus olhos havia uma fúria assassina. Seu animal! Vargas, só então percebendo a magnitude de seu ato, desabou no chão. Meu general! Eu pensei que fossem civis. Cala a boca! O grito de Monteiro ecoou pela área. Se fossem civis, podia insultar? Se fossem civis, podia agredir, seu verme? Monteiro virou-se para o chefe da PE. O que está esperando? Prenda esses 2 inúteis, exonere-os de suas funções e leve-os para a corregedoria. Considerem-se fora do exército a partir de hoje, seus merdas. Os policiais do exército se moveram, agarrando e imobilizando os 2 soldados. Perdão, meu general. Minha general, por favor. Seus gritos eram patéticos, mas a expressão das 2 generais não se alterou. Monteiro, ofegante, voltou-se novamente para Helena. Minha general, eu não tenho palavras. A culpa é minha. Eu falhei na educação da tropa. Eu mereço a mais severa punição. Uma general de 2 estrelas se curvava diante de uma de 3.
Chega, Monteiro. Helena cortou seu pedido de desculpas. Não vim até aqui para disciplinar seus soldados. Sua voz tremeu sutilmente. Meu filho, o soldado Lucas Almeida. Ele serve na sua unidade. Vim visitá-lo. A mente de Monteiro explodiu pela segunda vez. Soldado Lucas Almeida. O nome não lhe era familiar. Mas o filho da general Helena Medeiros estava servindo em sua brigada, como um soldado raso. Minha general. O que? Traga meu filho. Agora. A cabeça de Monteiro agora girava não de medo, mas de cálculos frenéticos sobre como controlar aquela catástrofe. O filho da Dama de Ferro servindo em sua unidade. E a mãe dele, após um telefonema desesperado, aparecerá sem aviso, trazendo a irmã general junto. Isso era o prenúncio de um desastre muito pior do que a mera insolência de um guarda. Maus tratos dentro da unidade. E a vítima era o filho da mais alta patente do comando. Imediatamente. Encontrem o soldado Lucas Almeida. Não. Eu mesmo vou buscá-lo. Em qual subunidade ele está? Monteiro estava completamente atordoado. Não precisa, Helena o interrompeu. Se você for, acha que meu filho vai conseguir falar alguma coisa? Fique aqui. Isabel, ela se virou para a irmã. Você pode ir com o adjunto do general Monteiro e trazer o Lucas? Claro, Helena. Isabel lançou um olhar cortante para Monteiro antes de seguir o oficial ajudante em direção aos alojamentos. Monteiro foi deixado sozinho com Helena em frente ao portão de armas. Um silêncio constrangedor e mortal se instalou. Monteiro suava em bicas, sem coragem de dizer uma palavra. Pouco depois, à distância, Isabel surgiu, praticamente amparando um jovem soldado. No momento em que Helena viu seu filho, sentiu o sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. A imagem altiva e saudável que ela vira na cerimônia de formatura havia desaparecido. A farda estava suja de terra e poeira. O rosto, visível sob o capacete, estava encovado, as maçãs do rosto salientes como as de um esqueleto. Os lábios estavam cortados e cobertos de sangue seco, e o pior de tudo, seus olhos não tinham qualquer traço de vida. Lucas, o soldado Lucas Almeida não conseguia levantar a cabeça. Ele já estava chocado ao descobrir que sua tia era uma general, mas a realidade de que sua mãe, a Dama de Ferro, estava ali, era simplesmente inacreditável. Mãe, a voz de Lucas era um sussurro. Ele tremia de vergonha por sua mãe vê-lo naquele estado, o mais fraco e miserável de todos. Helena conteve com dificuldade o impulso de correr para o filho. Ela se virou para Monteiro. Seus olhos agora não continham raiva, mas um desprezo gélido. General Monteiro. Esse sim, minha general. Aquele é o meu filho. Faz 2 meses que ele chegou à sua brigada. E ele está nesse estado. Você consegue enxergar o estado em que meu filho se encontra? Eu sinto muito, minha general. Eu juro que não. Leve-nos ao seu gabinete. E chame imediatamente o sargento mais antigo da sua brigada, aquele que melhor conhece a rotina dos quartéis. No gabinete do comandante da brigada, Helena mandou Monteiro ficar encostado na parede enquanto sentava seu filho Lucas no sofá. Isabel trouxe um copo de água morna. Apenas quando Lucas viu sua mãe e sua tia colocarem as carteiras de identidade militar, com 13 e 2 estrelas, sobre a mesa de centro, foi que ele compreendeu a dimensão do que estava acontecendo. Mãe, eu não contei para ninguém quem a senhora era. Eu juro, Lucas desabou em lágrimas. Eu sei, Helena segurou a mão trêmula do filho. Eu sei, meu filho. Está tudo bem agora. A mamãe está aqui. Naquele momento, a porta do gabinete se abriu e o subtenente adjunto de comando da brigada entrou apressado. Apresento-me pronto, minha general. Dispensar formalidades, subtenente Helena o cortou. Preciso que me diga tudo o que sabe sobre a vida do meu filho, soldado Lucas Almeida, no alojamento. Ou melhor, tudo o que você tentou encobrir. Fale agora. Helena tinha intuição. Era impossível que o subtenente, o pai de todos os praças, não soubesse de nada enquanto seu filho chegava àquele estado.
A atmosfera no gabinete do general Monteiro era pesada. O próprio Monteiro, em seu escritório, sentia-se um prisioneiro contra a parede. O subtenente adjunto de comando, um homem chamado Siqueira, engoliu em seco ao perceber que a mulher à sua frente, a Dama de Ferro, sua irmã general e o soldado em prantos eram o epicentro daquela crise. Subtenente, a voz de Helena era baixa, mas carregada com uma pressão mais assustadora que qualquer grito. Meu filho, soldado Lucas Almeida. O que aconteceu com ele nestes 2 meses? Você não é o pai da tropa? Diga tudo o que sabe. O subtenente Siqueira suava frio. Ele não conhecia os detalhes da vida de cada soldado, mas já ouvirá falar sobre o pelotão ao qual Lucas pertencia. Minha general. Com todo o respeito. A companhia do soldado Almeida teve recentemente alguns registros de problemas disciplinares entre os praças. Especialmente um cabo, Bruno Rocha. Cabo Bruno Rocha, repetiu Helena. Sim, senhora. Ele é o líder do grupo de combate e há relatos de que os maus-tratos aos recrutas passaram dos limites desde que ele assumiu, e o comandante da companhia. Acobertou, Isabel interrompeu bruscamente. Ou incentivou. Foi. Mais para acobertamento, minha general. Havia rumores de que a família do Cabo Rocha é muito influente na região, e o comandante do batalhão nos orientou a resolver as coisas discretamente. Discretamente? Helena soltou uma risada sem humor. Meu filho está neste estado, e você me fala em discretamente. Ela se virou para Monteiro. General Monteiro, você nunca recebeu um relatório sobre isso? Eu não me envolvo com problemas disciplinares de nível de pelotão. Basta. Helena olhou para sua irmã. Isabel, você também é comandante de brigada. Acho que será mais rápido se eu resolver isso pessoalmente. Vingue o nosso sobrinho por mim. O general Monteiro e eu aguardaremos os resultados aqui. Para Monteiro, aquilo foi a humilhação final. Uma comandante de outra unidade, tia da vítima, investigando um problema interno de sua brigada. Mas ele não podia dizer não. Entendido, Helena. Isabel imediatamente convocou o chefe da PE e o oficial de inteligência. A partir de agora, isolem todo o batalhão do soldado Almeida. Interroguem separadamente o cabo Bruno Rocha, seu bando, o comandante da companhia, o sargento auxiliar e o comandante do batalhão. General Monteiro, estou requisitando temporariamente sua autoridade de comando. Pois não, respondeu Monteiro, humilhado. Naquela tarde, a 2ª Brigada foi virada de cabeça para baixo. A polícia do exército, comandada por uma general de fora, começou a vasculhar um batalhão inteiro. Lucas foi imediatamente transferido para uma sala privativa no posto médico da guarnição, sob proteção. Lá, ele contou tudo para sua tia, a general Isabel. O cabo Rocha. Ele me ouviu falando com a mamãe no telefone. O quê? Eu só disse oi, mãe, estou bem. Só isso. Mas ele ouviu e começou a zombar. Nossa, que voz de madame tem sua mãe. É sua madrasta, por acaso? E a partir daí? Começou o inferno. Rocha usou a história familiar de Lucas para humilhá-lo, chamando-o de órfão de pai, abandonado pela mãe. Todas as noites, antes de dormir, ele o arrastava para o depósito de material de limpeza e o espancava. Chegou a praticar tortura, cobrindo seu rosto com uma toalha molhada e derramando água. Por quê? Por que você não denunciou Lucas? Isabel perguntou com a voz embargada. Ele disse que se eu contasse, ia pegar a foto da mamãe e fazer montagens horríveis na internet. Dizia se sua mãe fosse tão importante, por que te largou aqui no meio do mato? Eu tive medo, tia. Isabel cerrou os punhos. Aquilo não era um simples caso de maus-tratos. Era um crime hediondo, a destruição da alma de um ser humano. O cabo Bruno Rocha foi preso e levado a P. No início, negou tudo descaradamente. Eu nunca fiz isso. Esse Lucas é um recruta problemático, sempre se machucava sozinho. Cala a boca, Isabel esbofeteou seu rosto com força. Eu sei exatamente o que você fez ao meu sobrinho, ouvi cada palavra imunda que você disse.
Nesse momento, um oficial de inteligência entrou com os pertences de Rocha, apreendidos em seu armário. Dentro estava uma foto que ele havia roubado da carteira de Lucas, uma foto de Helena e o filho em trajes civis. Rocha usará a foto para chantagear Lucas. Todas as evidências estavam ali. Bruno Rocha foi detido na mesma hora, e os soldados que o ajudaram, assim como o comandante da companhia e o comandante do batalhão que acobertaram tudo, foram imediatamente exonerados e encaminhados ao Conselho de Disciplina. Monteiro correu até Helena e curvou-se mais uma vez. Minha general, eu peço 1000 desculpas. Ter um demônio como esse em minha unidade. Eu garantirei que ele receba a pena máxima sob a lei militar. Está bem, Monteiro, Helena o interrompeu. Agradeço pela sua ação rápida. Parece que o verme do Cabo Rocha foi pego. A primeira catarse parece ter sido alcançada. Oficialmente, Helena deixou uma nota de agradecimento a Monteiro pela pronta resposta e retornou ao seu comando no Rio. Isabel também partiu, após deixar o sobrinho em segurança. Lucas estava sob cuidados médicos e seria transferido para uma função administrativa na sede da brigada. Tudo parecia perfeitamente resolvido. Mas naquela noite, de volta ao seu gabinete no Palácio Duque de Caxias, Helena lia e relia a última mensagem que seu filho enviará. Eu não contei para ninguém quem a senhora é. Mas eu não aguento mais. Seus olhos se estreitaram. Algo não se encaixava. O Cabo Rocha começou a torturar seu filho após ouvi-lo falar com a mãe. Ele até roubou a foto dela para chantageá-lo. Isso significava que Rocha pensava que a mãe de Lucas era apenas uma mulher comum. Então, por que Lucas disse eu não contei para ninguém quem a senhora é? Era como se ele estivesse sob pressão para revelar a identidade da mãe. Se a tortura de Rocha fosse motivada apenas por sadismo e preconceito contra a situação familiar de Lucas, a frase dele não fazia sentido. A menos que... Uma hipótese terrível surgiu na mente de Helena. E se Bruno Rocha soubesse desde o início que Lucas era filho de alguém importante? Ela ligou para sua irmã. Isabel, você disse que a família do Rocha é influente na região. Investigue se a transferência dele para essa unidade teve algo de especial. Helena, o que você está pensando? Já acabou. Não, algo está muito errado. O motivo pelo qual Rocha atormentou o Lucas pode não ser apenas por ele ser um psicopata. Isabel confiava na intuição gélida da irmã. Usando seus contatos, ela investigou o histórico de alistamento e designação do Cabo Rocha. No dia seguinte, ela descobriu algo chocante. Helena, encontrei, a voz de Isabel tremia. O Rocha, originalmente, foi alistado para uma unidade aqui no Sul, sob meu comando. Mas logo após o treinamento básico, ele foi transferido excepcionalmente para a 2ª Brigada na Amazônia. Sob a justificativa de necessidades especiais do serviço. Quem ordenou a transferência? Foi o general Ricardo Monteiro. O celular quase caiu da mão de Helena. Monteiro enviou um pedido de cooperação diretamente ao comando de pessoal do Exército. O pai do Cabo Rocha é o dono da maior empreiteira da região amazônica, a construtora Rocha e Filhos, que tem contratos milionários com a Brigada do Monteiro. Todas as peças se encaixaram na mente de Helena. General Monteiro, o empreiteiro, e seu filho demônio, o Cabo Rocha. Não era um simples caso de abuso. Era um esquema de corrupção entre o comandante da brigada e um fornecedor local. O empreiteiro precisava que seu filho playboy cumprisse o serviço militar obrigatório, mas queria que fosse de forma confortável e com poder. Ele fez um acordo com Monteiro, que, em troca, fechava os olhos para fraudes em obras e superfaturamento de contratos da construtora Rocha. Assim, o Cabo Rocha agia como um rei em sua companhia, com a proteção do comandante da brigada. Os oficiais o acobertavam não porque ele era filho de um ricaço local, mas porque era o protegido do próprio general. Mas por que o Lucas? Por que ele? Murmurou Helena. Ela ligou imediatamente para o filho no posto médico. Lucas, sou eu, a mamãe. Quando Rocha te torturava, ele te obrigou a fazer ou a ver alguma coisa? Fora do depósito de limpeza? Lucas hesitou por um longo tempo. Mãe.
Na verdade, algumas vezes à noite, o Rocha me levou para fora do quartel. O quê? Fora do quartel? Sim. O comandante da companhia e o oficial de dia fingiam que não viam. O Rocha me mandava ir até o escritório de campo da construtora Rocha e pegar um envelope com documentos. Eu não sabia o que era, só fazia o que ele mandava. O envelope sempre ia parar na mesa do comandante do batalhão, ou de alguém mais importante. Helena entendeu tudo. Lucas não era um simples mensageiro. Ele estava sendo usado como testemunha e transportador em uma operação de suborno. Mas por que eu, mãe? Lucas soluçou. Porque eu era o mais fraco, porque ele achava que eu não tinha mãe. Não, não era isso. Helena, através do Centro de Inteligência do Exército, obteve a ficha de alistamento do seu filho. Soldado Lucas Almeida. Ficha de dados pessoais. Filiação, Helena Medeiros. Profissão, servidora pública. Servidora pública. Helena soltou uma risada amarga. Para que o filho tivesse uma vida normal no quartel, ela havia preenchido sua profissão não como general ou militar, mas simplesmente como servidora pública. Rocha e seus mandantes pensaram que Lucas era o alvo perfeito, um garoto fraco cuja mãe era uma funcionária pública qualquer, sem poder. Por isso o usaram para transportar propina e para garantir seu silêncio, o torturaram e o chantagearam. Eu não contei para ninguém quem a senhora é. A frase do filho não era um lamento do tipo: se eles soubessem que minha mãe é uma general, não fariam isso comigo. Era um grito de desespero. Por favor, que minha mãe não seja uma servidora pública impotente. Por favor, que alguém tenha poder para me salvar. Esta era a primeira reviravolta. Não era um simples abuso, mas um cartel gigantesco de corrupção militar. E no centro de tudo estava ela mesma, Helena. A identidade que ela escondeu para proteger o filho se tornou a isca que o arrastou para o inferno. No gabinete de Helena, ela olhava para a escuridão lá fora, para a farda que vestira por toda a sua vida. A raiva gelou seu coração. Monteiro. Seu desgraçado. Ela se lembrou da raiva exagerada e da ação rápida que Monteiro demonstrara. Fora tudo um teatro perfeito para encobrir seu próprio crime. Ele percebeu que Helena não estava ali como comandante da divisão, mas como mãe. Então, ele deu à mãe exatamente o que ela queria: prendeu o agressor e garantiu a segurança do filho. Ele acalmou a fúria da mãe para que o escândalo não se expandisse, cortando seu próprio rabo, o cabo Rocha, para salvar o corpo. Ele estava convencido de que Helena, focada apenas no problema do filho, não veria a corrupção gigantesca por trás de tudo. Ele me subestimou. Os olhos de Helena brilharam. Ele ousou me ver apenas como uma mãe cega pela dor do filho. Ela ligou novamente para a irmã. Isabel, as coisas ficaram muito mais interessantes. O que foi, Helena? O Rocha já foi preso. O Rocha é só o rabo. O verdadeiro monstro é o Monteiro. Helena explicou tudo o que havia descoberto. Do outro lado da linha, a respiração de Isabel ficou ofegante. Aquele filho da puta. Isabel, acalme-se. Monteiro não é um amador. Para pegá-lo, temos que fazer com que ele saia da toca por vontade própria. Como? Vamos encenar uma peça, disse Helena. Neste momento, Monteiro acredita que não sabemos de nada, que ficamos satisfeitas com a punição do Rocha e fomos embora. Precisamos reforçar essa crença. Você continue no seu papel de tia protetora. Ligue para ele todos os dias, agradeça por cuidar tão bem do Lucas, diga que a Helena está muito mais tranquila agora. Faça com que ele baixe a guarda completamente. E você, Helena? A voz de Helena tornou-se fria como aço. Eu, como comandante da divisão, vou apertar o pescoço dele. O plano de Helena começou imediatamente. Ela enviou um relatório oficial ao comando do Exército. O texto dizia: o incidente de abuso na 2ª Brigada de Infantaria de Selva foi resolvido graças à ação rápida e decisiva do general Monteiro. Contudo, para erradicar de vez as práticas nocivas na referida unidade, será conduzida uma inspeção especial sob o comando direto desta divisão. Era uma jogada de mestre. Para Monteiro o sinal era claro: eu confio em você, mas por formalidade farei uma inspeção.
Na realidade, Helena ganhará o pretexto legal para infiltrar seus próprios agentes de inteligência do CIE na 2ª Brigada. Monteiro, ao receber o relatório, respirou aliviado. Afinal, a Dama de Ferro não é tão esperta. No fundo, era só um problema com o filhinho dela. Uma inspeção? Eu controlo a unidade, os documentos estão todos em ordem. Cortar o rabo do Rocha foi a melhor decisão. Agora vou consolidar minha imagem de comandante eficiente. Quando recebeu o telefonema de agradecimento de Isabel, ele relaxou completamente. Enquanto isso, a equipe de operações especiais de inteligência de Helena, disfarçada de equipe de inspeção, infiltrou-se na 2ª Brigada. O alvo deles não era a disciplina da tropa. Eram todos os documentos, livros contábeis e arquivos digitais relacionados à construtora Rocha e ao computador pessoal do general Monteiro. Ao mesmo tempo, Helena deu uma nova missão a seu filho. Lucas, você será meus olhos e ouvidos dentro do gabinete do Monteiro. Sim, senhora. Monteiro te vê como uma vítima, não como uma ameaça. Pelo contrário, ele vai querer te manter por perto para mostrar a mim, através de você, como ele está cuidando bem do seu sobrinho. A previsão de Helena foi certeira. Monteiro tirou Lucas do posto médico e, de forma extraordinária, o designou para o posto mais seguro e confortável da brigada, ordenança pessoal do comandante. Era uma forma de agradar a tia, a general Isabel. Soldado Almeida, você sofreu muito. Ao meu lado, você estará seguro. Monteiro deu um tapinha no ombro de Lucas com um sorriso paternal. Lucas, interpretando o papel de um recruta assustado, jurou lealdade. Obrigado, meu general. Farei tudo. Tudo que o senhor mandar. E assim, os olhos da general Helena Medeiros foram plantados no coração do território inimigo. Era o prelúdio da 2ª reviravolta. Monteiro achava que estava enganando Helena, mas na verdade ele era apenas um peão correndo para o xeque-mate no grande tabuleiro de xadrez dela. A vida militar do soldado Lucas Almeida mudou da noite para o dia, do inferno ao paraíso. Ele não era mais atormentado por um superior sádico e vivia no alojamento limpo e seguro da sede do comando. Sua principal tarefa era limpar o gabinete do general Monteiro, servir café e recepcionar visitantes. Monteiro acreditava que tinha Lucas sob controle total. Ele fazia questão de fazer telefonemas na frente de Lucas, fingindo intimidade com a mãe ou a tia dele. Alô, Isabel? É o Ricardo. Ah, nosso Lucas está ótimo, um garoto de ouro. Estou cuidando dele como se fosse meu filho, diga a general Helena para não se preocupar. Ele tinha certeza de que Lucas contaria à mãe que o general estava cuidando muito bem dele. Mas Lucas estava atuando. Seguindo as ordens de sua mãe, sua missão era ouvir, ver e memorizar. Ele observava tudo sobre Monteiro. Ele notou que Monteiro fazia uma ligação todas as noites, sempre no mesmo horário, não pela rede militar, mas por um telefone criptografado. Ele testemunhou encontros entre Monteiro e o pai do Cabo Rocha. O empreiteiro, mesmo com o filho preso, continuava a frequentar o gabinete do general como se fosse sua casa. General, o bico daquele meu filho está bem fechado, certo? Não se preocupe, Rocha. Ele era só o meu bode expiatório. A cauda não pode morder o corpo. A Dama de Ferro está satisfeita que o filhinho dela está seguro. A inspeção é só para inglês ver. O nosso negócio de verdade é outro. Lucas prendeu a respiração. Negócio de verdade? Ele percebeu que nos dias em que a equipe de inspeção da divisão analisava documentos, Monteiro fazia questão de trancar pessoalmente um arquivo específico e guardar a chave no bolso. Eram as pastas de obras de fortificação e aquisição de novos equipamentos. Todas as noites do banheiro, Lucas usava um microtransmissor que sua mãe lhe dera para relatar tudo, sem omitir uma única palavra. Mãe, ele disse que tem um negócio de verdade. E ele nunca deixa ninguém chegar perto dos arquivos de novos equipamentos. Helena cruzou os relatórios do filho com as informações que sua equipe de inteligência coletava. Novos equipamentos. Seus olhos brilharam. O que Monteiro está tramando não é apenas um pequeno desvio em obras com a construtora Rocha. A equipe de Helena obteve a informação crucial.
Monteiro estava usando a construtora como fachada para movimentar um volume de dinheiro muito maior. Tratava-se da aquisição de equipamentos de comunicação de última geração. O Exército estava em meio a um grande projeto para substituir os rádios obsoletos das unidades de fronteira, e a 2ª Brigada era uma das unidades piloto. Monteiro estava em conluio com a empresa de tecnologia de defesa favorita na licitação, a Defenses Brasil. Ele fingia receber pequenas propinas da construtora Rocha, mas na verdade, estava recebendo um suborno de dezenas de milhões da Defenses para aprovar a compra de seus equipamentos defeituosos, falsificando os relatórios de testes. Esta era a dupla reviravolta do caso. A primeira reviravolta que Helena descobrira, o esquema com a construtora, era uma isca que o próprio Monteiro plantara para esconder seu crime maior. O Lucas disse que ia ao canteiro de obras da construtora pegar envelopes, pensou Helena. Aquilo não era para transportar propina. Era uma distração. Monteiro expôs deliberadamente Lucas como um elo com a construtora Rocha. Se algo desse errado, a culpa recairia sobre o cabo Rocha, Lucas e a empreiteira. Ele escaparia como um comandante incompetente que não soube gerir seus subordinados, enquanto seu verdadeiro negócio com a Defenses permaneceria oculto. Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Helena. Quando eu apareci agindo como mãe, ele usou a oportunidade. Ele sacrificou Rocha e a construtora, usando-me como álibi perfeito para encobrir seu crime maior. A própria General Medeiros inspecionou e não encontrou nada. Era essa manchete que ele queria. Tudo ficou claro. O sargento e o cabo no portão. Eles não eram simplesmente misóginos. Estavam seguindo ordens de Monteiro para barrar visitantes indesejados, uma primeira linha de defesa. A grosseria deles naquele dia foi uma tentativa de fazer as duas mulheres irem embora, dando tempo para Monteiro se preparar. Helena. Aquele desgraçado. Isabel, ao ouvir toda a trama, tremeu de raiva. Isabel, a peça está prestes a terminar, a voz de Helena tinha o peso de quem comanda exércitos. A caçada à raposa acabou. A operação final de Helena foi meticulosa. Ela marcou o dia D para a data exata em que os equipamentos defeituosos da Defenses seriam entregues na 2ª Brigada. Primeiro, ela solicitou uma audiência privada com o comandante do Exército e relatou tudo. O comandante, um general de 4 estrelas, ficou furioso ao saber que um de seus generais estava cometendo um crime que beirava a traição. Ele concedeu a Helena autoridade que ultrapassava a de seu comando de divisão, uma delegação parcial de seu próprio poder. General Medeiros, eu confio em você. Restaure a honra do nosso exército com suas próprias mãos. No dia da operação, a entrega de equipamentos da Defenses na 2ª Brigada coincidiu precisamente com uma inspeção surpresa de prontidão de combate anunciada por Helena. Monteiro entrou em pânico. Ele ligou para ela. Minha general, hoje temos uma importante entrega de equipamentos na brigada. Não poderíamos adiar a inspeção por um dia? General Monteiro, a voz de Helena era gélida. A guerra por acaso espera o dia em que entregamos nossos equipamentos? A inspeção ocorrerá como planejado. Monteiro estava encurralado. Ele tentou desviar os caminhões da Defenses para um depósito secreto nos fundos da base. E confiou essa missão a seu leal ordenança, Lucas Almeida. Soldado Almeida, você é meu único homem de confiança. Os caminhões que estão entrando pelo portão dos fundos. Guie-os discretamente para o depósito 3, sem que a equipe de inspeção os veja. O futuro da nossa brigada depende disso. Sim, meu general. Lucas atuou como soldado perfeitamente leal. Monteiro, por sua vez, acompanhava pessoalmente Helena tentando distraí-la. Minha general, por aqui. Nossas instalações do campo de tiro são. Chega, Monteiro, Helena o cortou. Não quero ver o campo de tiro. Quero ver os depósitos da sua brigada. Especialmente o depósito 3. O rosto de Monteiro ficou branco. Ah! Mas, algum problema? A comandante da divisão não pode inspecionar um depósito de sua unidade subordinada? Não, de forma alguma. Por aqui, minha general.
Monteiro, com as pernas bambas, guiou Helena até o depósito 3. Ele confiava que Lucas já teria escondido os caminhões. Está tudo bem. O Lucas já resolveu. A pesada porta de ferro do depósito 3 se abriu. E Monteiro congelou. Dentro do depósito, dezenas de caixas com o logotipo da Defenses estavam empilhadas. Em frente a elas estava seu leal ordenança, o soldado Lucas Almeida. Ao lado de Lucas, sua tia, a general Isabel Medeiros, acompanhada por uma equipe de forças especiais da Polícia do Exército, totalmente armada, esperando por ele. Lucas, Monteiro murmurou incrédulo. O soldado Lucas Almeida não era mais o recruta apavorado. Ele olhou diretamente para sua mãe e prestou uma continência impecável. Continência. Soldado Lucas Almeida apresentando-se. Missão de assegurar as provas, ordenada pela senhora, cumprida com sucesso. Helena retribuiu a continência do filho. Bom trabalho, soldado. Ela se virou lentamente para Monteiro. General Ricardo Monteiro. Monteiro não disse nada. Ele finalmente entendeu que do começo ao fim, ele esteve dançando na palma da mão das duas irmãs generais. Pela autoridade a mim delegada pelo comandante do Exército, eu o prendo em flagrante pelos crimes de corrupção passiva, peculato, prevaricação e traição à pátria, colocando em risco a segurança nacional. A general Isabel se aproximou com as algemas. Seu verme! Agora você vai pagar na própria pele, por tudo que fez ao meu sobrinho e ao nosso exército. Enquanto era algemado, Monteiro fuzilou Lucas com os olhos. Seu filho de uma tapa, a mão de Isabel estalou no rosto de Monteiro. Não se atreva a terminar essa frase. O insulto que começara no portão da brigada foi devolvido com juros, na face do verdadeiro criminoso. A prisão do general Monteiro abalou as estruturas do exército brasileiro. A escala do suborno era astronômica, e os equipamentos de comunicação defeituosos, se tivessem sido implantados, poderiam ter deixado toda a fronteira amazônica em silêncio vulnerável. Seus cúmplices, o dono da construtora Rocha, os executivos da Defenses e até mesmo alguns oficiais superiores no comando do exército que o acobertavam, foram todos presos. O enorme cartel foi desmantelado. O sargento e o cabo do portão, que começaram tudo com sua arrogância e misoginia, foram condenados como cúmplices por obstrução e expulsos do exército. O demônio Cabo Bruno Rocha perdeu a proteção do pai e do general e, com as acusações de tortura e participação no esquema de corrupção, recebeu uma sentença de mais de uma década na prisão militar. E o soldado Lucas Almeida, reconhecido como peça-chave na desarticulação da organização criminosa, recebeu uma medalha de honra do próprio comandante do exército. Ele concluiu seu serviço militar não na unidade de sua mãe ou de sua tia, mas na mesma unidade onde tudo começou, agora reformada, onde serviu como um soldado respeitado e corajoso. Um ano depois, numa ensolarada manhã de outono no Rio de Janeiro, a general Helena Medeiros, em seu gabinete, recebia seu filho, agora um cabo antigo prestes a dar baixa, em sua última apresentação de retorno de dispensa. Continência. Cabo antigo Lucas Almeida, apresentando-se pronto e sem alterações. O filho havia se transformado completamente. Seus ombros estavam mais largos, seu olhar, firme e profundo. Descansar, cabo, disse Helena, com um sorriso caloroso. Lucas desfez a continência e abraçou a mãe. Obrigado, mãe. E desculpa por tudo. Não, Helena afagou as costas do filho. Eu é que te agradeço, meu filho. Você salvou a mim e ao nosso exército. A humilhação no portão levará ao grito de desespero de um soldado, mas acabou se tornando a lâmina afiada da Dama de Ferro, que extirpou um câncer que corroía as forças armadas. Não foi uma vingança superficial, mas a erradicação da corrupção em sua raiz mais profunda, permitindo que seu filho, que caíra em desespero, se reerguesse por conta própria. Essa foi a catarse mais profunda e poderosa que Helena Medeiros poderia ter alcançado. O céu sobre o Rio de Janeiro brilhava, límpido e vasto. A Dama de Ferro olhava para o horizonte, seu olhar mais frio, mais profundo.